Glória a Deus, glória a Deus. Muito boa noite, muito boa noite. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus nos sejam multiplicadas nesta noite. Que o sangue de Jesus nos cubra, nos limpe e nos purifique de todos os nossos pecados. E que os anjos do Senhor se acampem ao nosso redor para nos livrarem e para nos guardarem de todas as investidas do inimigo. Que a bênção e o favor de Deus, que o Espírito Santo do Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, cubra a tua vida e cubra toda a tua família. Amém, minha ovelha querida. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu coração. Estamos na presença de Deus. Sim, estamos desde hoje pela manhã debaixo de uma palavra muito poderosa e eu vou dar continuidade agora. Os 5 segredos das pessoas bem-sucedidas. Claro que, biblicamente falando, claro que visando, tendo uma visão bíblica, 5 segredos das pessoas bem-sucedidas, ou seja, dentro de uma visão, de uma ótica bíblica, eu vou lhe mostrar os 5 segredos. Amém? 2 deles nós já falamos hoje pela manhã. Número 1, intimidade com Deus. Citamos aqui, inclusive, vários exemplos. Número 2, obediência à direção de Deus. Isso aqui foi tremendo. E agora nós vamos falar sobre o terceiro ponto, o terceiro segredo. Amém? Mas antes eu quero trazer aqui um testemunho do Walter. O Walter diz assim: olá, profeta, meu nome é Walter e quero aqui testemunhar para a glória de Deus. Profeta, eu tinha um problema no meu joelho, já faz algo em torno de 14 anos que eu tive um acidente de moto. Meu joelho ficou muito prejudicado, na verdade quebrei a perna em vários lugares e o joelho ficou comprometido, conforme os médicos disseram, para o resto da vida. Fiz mais de 100 sessões de fisioterapia em função da perna, mas o joelho nunca ficou melhor. E de fato, meses depois disso, os médicos continuavam dizendo que as sequelas seriam para sempre. Mas para a glória de Deus, agora dentro dessa campanha, orando com o Senhor, fazendo votos e crendo que Deus faz o impossível. Como o Senhor sempre fala no início de suas lives, estamos na presença de Deus, aquele que pode todas as coisas. O povo até já decorou, né? Glória a Deus, querido Walter. E para a honra e glória do Senhor Jesus, junto com o Senhor, orando, clamando, apresentando os meus votos por esta minha causa, eu vi o impossível acontecer. Profeta, na hora da oração, simplesmente... Que dia foi isso, Walter? Fala para mim, por favor. No momento da oração, eu senti e ouvi um estalo, como se um osso tivesse sido quebrado bem dentro do meu joelho. E aí ele botou entre parênteses: profeta, acredite em mim, eu não estava movendo a minha perna, eu estava parado no sofá, assistindo o Senhor, e de repente ouvi como se alguém tivesse quebrado um osso dentro do meu joelho. Não senti dor, não senti nada. Só que aí fui mover a minha perna para ver. Todos os movimentos do meu joelho foram restaurados. Todos os movimentos do meu joelho, como antes do acidente, foram recuperados. Profeta, eu não estava em fisioterapia, eu não fiz nova cirurgia, eu estava sentado no meu sofá, recebendo a oração que o Senhor estava fazendo. Eu estou curado. Quero procurar um médico para ver qual a alteração fisiológica aconteceu no meu joelho. Deus sabe, o barulho foi alto, forte e claro, como se estivesse, claro no sentido de ser facilmente compreensível ou compreendido, como se alguém estivesse quebrando um osso. Para a glória de Deus, eu sou um milagre, meu joelho é um milagre, eu vivo um milagre. Gente, olhem o testemunho do Walter. Eu lembro que uma vez eu estava pregando em Brasília, numa igreja Batista Filadélfia. Era uma igreja Batista Filadélfia. E eu estava ali orando por curas, por milagres.
E de repente, Deus mostrou que um homem estaria sendo curado de algo incurável no seu joelho, mais ou menos parecido com isso aqui. Só que ele tinha tido esse acidente 18 anos atrás. Repito, 18 anos atrás. Queridos, e não é que o joelho dele, Walter, eu não estou diminuindo o seu testemunho, pelo amor de Deus, não pense isso, ok? Gente, o joelho daquele homem não ficou com sequelas. Como esse milagre aconteceu há uns 10 anos atrás, então mais 18, nós estamos falando de 28 anos atrás, ok? Porque já faz uns 10 anos que eu recebi esse testemunho, e o acidente que ele tinha tido também de moto havia sido há 18 anos, 18 com 10, 28 anos. Então a medicina, 28 anos atrás, talvez onde ele teve o seu atendimento, talvez por uma precariedade de instrumentos, sei lá, enfim. Não estou julgando os profissionais, nem tampouco o hospital, nada, não estou falando de nada. Estou falando que, infelizmente, ele ficou com... Gente, não eram sequelas. Todos que estavam lá naquela igreja viram, testemunharam, isso está gravado nos céus. Eu sei que tem gente que não vai acreditar, mas o que eu posso fazer? Se o Deus que eu sirvo é Deus de milagres, se o Deus que eu sirvo é um Deus que faz coisas extraordinárias, gente. Não é que ele tinha sequelas no joelho que doía para mexer ou coisa parecida. Gente, a perna dele, o joelho dele perdeu totalmente. Eu estou falando totalmente a movimentação. A perna dele era como um pedaço de madeira. Era como se fosse uma estaca de pau. Era como se a perna estivesse engessada há 18 anos. Ela não mexia a parte da articulação, não mexia o joelho, sabe? Ela só fazia esse movimento do quadril. Era como um pedaço de pau, gente. Uma madeira, um poste que fixaram ali. E na hora que nós estávamos orando, ele disse que sentiu como se alguém tivesse quebrado a perna dele, como se alguém tivesse vindo com um pedaço de pau, sabe? Um taco de madeira e tivesse batido no joelho, aquilo tivesse espatifado. Queridos, esse homem que toda a igreja conhecia ele subiu na plataforma, ele correu, ele pulou, ele fez de tudo, ele dançou na presença de Deus, chorando, porque Deus o havia curado. Claro que tem gente que vai achar que isso aqui é mentira, mas, queridos, eu não arriscaria a minha salvação contando uma mentira durante uma pregação da palavra. Tem que ser muito louco para fazer um negócio desse. Agora, uma coisa é certa. Esse homem viu o seu milagre. Eu não lembro o nome dele, mas eu lembro que foi em Brasília e numa igreja batista, Filadélfia. Foi tremendo aquilo. Foi maravilhoso. Estou tentando lembrar o nome do bairro ou do lugar onde eu estava. Não sei se era Guará, alguma coisa. Acho que era isso. Não quero errar. Onde nós estávamos parando, né? Mas enfim, eu tenho essa palavra para continuar. Louvado seja Deus. Obrigado, Walter. Não contei esse testemunho, tá, Walter, para diminuir o seu, mas para dizer que eu já vi isso acontecer. E vou continuar vendo. E vou ver cada vez maior, cada vez mais lindo. Walter, curta o milagre que Deus lhe deu, a vida que Deus lhe deu. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Os 5 segredos das pessoas bem-sucedidas. Claro que biblicamente falando, né? O 1 já falamos, o 2 também. Número 3, vamos lá. Caráter e integridade. Caráter e integridade. Gente, nós temos que entender uma coisa. Deus promove competência. Sim, a pessoa é competente, Deus vai promovê-la. Agora, ele sustenta caráter. Então, de repente, você fez algo muito bom, Deus lhe promove, mas ele sustenta aqueles que têm caráter. Aqueles que têm caráter. Vamos lembrar de José, queridos. José tinha caráter. José era uma pessoa de uma índole, sabe, assim, olha, um homem irrepreensível. Que naquela época não tinha um celularzinho para alguém bater uma foto escondido, para alguém fazer um videozinho escondido, não tinha uma câmera de vigilância, não existia a possibilidade de instalar uma câmera escondida para pegar talvez erros, furtos, traições. Não tinha. As casas não tinham luzes, usavam lamparinas, lampiões, como alguns tratam aqui, né, no Brasil. Assim eles iluminavam a noite, ou seja, aquilo tudo era muito escuro. Era muito fácil de alguém se ocultar, de alguém se esconder.
Só que José sabia que ninguém poderia se esconder dos olhos de Deus. Então, sabendo disso, José, perdão, não sei o que eu falei antes, mas foi José, perdão, gente. Davi, aqui, eu vou falar sobre Davi, mas mais adiante, se der tempo. Então José, queridos, quando houve a oportunidade do pecado, de se deitar com a mulher de Potifar, que ninguém ficaria sabendo, ele fugiu do pecado, não porque ele tinha medo de uma consequência humana, mas porque ele tinha medo de uma consequência espiritual, ele tinha medo de perder a presença de Deus. Por isso, ele sabia que não adiantava ele se ocultar para pecar, porque nenhum pecado está oculto diante de Deus. Nada está oculto diante de Deus, tudo está diante dos olhos dele. José era um homem de caráter, por isso que Deus o promoveu e isso se sustentou. Ou seja, ainda mais importante colocar aqui, às vezes pessoas são promovidas, mas se tornam mau caráter com o passar do tempo. Simplesmente as pessoas mudam. Simplesmente as pessoas mudam. Às vezes você dá poder para ela, lembra dessa história? Dê poder para alguém, você vai conhecê-la verdadeiramente. Às vezes as pessoas, elas alcançam um nível de status, de destaque na sociedade, e ali elas mudam. Às vezes não é que muda não, gente. Só é revelado aquilo que ela já era. É tão triste isso. E ao mesmo tempo tão presente nos nossos dias. E cada vez vai ser mais, gente. Mas José guardou o seu caráter de forma ilibada. Jó, queridos, Jó não negou a Deus mesmo em intensa dor. Jó tinha perdido tudo, queridos. Perdido os filhos, perdido os seus rebanhos, perdido os seus pastos, o seu campo, onde estavam semeadas os seus mantimentos. Me foge o nome agora aqui, perdão. Ou seja, ele não teria a sua colheita, as suas colheitas. Ele perdeu tudo, as suas lavouras. Ele perdeu tudo, queridos. O diabo conseguiu tocar em tudo. Em um certo dia, ele doente, enfermo, pegando cacos de telha para se coçar. Chega a mulher dele e diz assim: escuta, por que tu não amaldiçoa o teu Deus e morre? Por que tu não espragueja contra o teu Deus e morre de uma vez? Mesmo Jó ouvindo isso, queridos, ele manteve o seu caráter, ele manteve a sua postura, ele manteve o seu coração na presença de Deus. Querido, Samuel teve um testemunho limpo diante do povo. Ele disse: se eu roubei alguma coisa, pode falar que eu vou restituir. Samuel tinha uma imagem limpa, tinha uma vida limpa, ninguém podia acusá-lo de nada. Por quê? Porque o caráter dele era irrepreensível. Queridos, Neemias de forma alguma se corrompeu. Gente, Jesus, eu estou tentando correr, ou melhor, Jesus, queridos, o próprio Satanás veio com ele com uma lábia violenta. Escuta, olha só, eu te dou todos os reinos da terra e a glória deles, se prostrado me adorares. Jesus se manteve íntegro e com um caráter intocado. Ah, não, profeta, mas é que Jesus era Jesus. Não, Jesus se fez homem, gente. Você tem que entender isso de uma vez. Jesus se despiu de toda a sua glória. Jesus se esvaziou de si mesmo e veio à terra na forma de homem. Então, como você e eu, ele estava aqui. E a Bíblia fala acerca de Elias, em Tiago capítulo 5, que Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. A Bíblia fala que Jesus em todas as coisas ele foi tentado, mas em nenhuma delas ele pecou. Ou seja, ele fez uma escolha e permaneceu. Ele fez uma escolha e permaneceu. Ele tinha caráter. Queridos, um dos maiores, na minha concepção, o maior evangelista que a terra já viu. Alguém vai dizer Billy Graham? Não, queridos. Não. Reinhard Bonnke, B-O-N-N-K-E, Bonnke, B-O-N-N-K-E. Depois você procura ele na internet. Eu estive em algumas cruzadas dele na África
na maior cruzada que ele realizou, na cidade de Lagos, na Nigéria. Eu não quero errar os números finais, mas foram mais de 3.461.000 conversões em uma única cruzada. Em uma única cruzada. Ele sempre nos ensinou, eu faço parte da equipe dele até hoje. Hoje ele tem um sucessor, porque ele já está na glória. Hoje quem está na sucessão é o evangelista Daniel Coleno, um amigo precioso que Deus me deu. Mas o evangelista bom que ensinava que muito mais importante do que como você começa é como você termina. Mais importante do que começar é terminar bem. Ou seja, guardar. Por quê? Porque Deus promove a competência, mas Ele sustenta o caráter. Ou seja, muitos começaram muito bem, mas perderam o caráter no meio do caminho e por isso afundaram, perderam tudo o que Deus havia lhes dado. Eu lhe pergunto, o que será da sua vida? O que será do seu ministério? Outra coisa que nós temos que entender, queridos, nós não podemos começar uma empresa, custe o que custar, exploda-se quem tiver que se explodir. Não, queridos, nem a obra mais gloriosa da terra, chamada igreja, nós não podemos começar. Primeiro que ninguém pode começar uma igreja. A gente só vai multiplicar ela, a gente só vai continuar ela. Quem começou foi Jesus. Ninguém abre uma igreja, não. A igreja foi aberta por Jesus na cruz do Calvário. Nós só ampliamos ela. Ninguém pode fazer isso por sorte da ganância. Ninguém pode fazer isso sem preservar princípios, sem guardar o devido respeito a tudo aquilo que lhe rodeou, a tudo aquilo que lhe formou. Nós temos que entender isso, queridos. Guardarmos o nosso caráter irrepreensível diante de Deus. Amém? Amém, queridos? O sucesso, nós temos que entender uma coisa, o sucesso que vem rápido, sem caráter, ele também cai rápido. O sucesso que constrói sobre a integridade, ou seja, o sucesso que vem tendo como base a integridade, o bom caráter, esse o próprio Deus sustenta. Esse o próprio Deus sustenta em suas mãos. Ou seja, o que é criado, o que é formado, o que é gerado em um ambiente de integridade, de entrega, de fidelidade, de vida com Deus, esse o próprio Deus sustenta, para que permaneça e também multiplique. Amém? Número 4, algo extremamente importante e indispensável, mas que as pessoas se esquecem disso. Estamos falando sobre os cinco segredos das pessoas bem-sucedidas, biblicamente falando. Número 4, disciplina e constância. Eu tenho falado sobre isso, muitas vezes. Não, olha, entenda uma coisa, estamos falando de disciplina e constância. Não é o que você faz de vez em quando que define quem você é. É aquilo que você faz com constância. Nenhum atleta de alto nível chegou lá sem treino. Ou seja, fazer essas coisas repetidamente, com constância, com disciplina. Nós precisamos entender isso, queridos. Os grandes sucessos, e aí eu saio de dentro do ambiente da igreja e começo a ir para a questão empresarial. Os grandes cases de sucesso, amados, são pessoas que são disciplinadas. Às vezes elas não têm Deus no coração, mas elas carregam os princípios de Deus que elas aprenderam com alguém. Então elas carregam os princípios de Deus e são disciplinadas nisso e são constantes nisso. Aí o que Deus faz? Deus é obrigado a abençoar a pessoa. Por quê? Porque ela está obedecendo princípios. Tem gente que parece que dependendo da causa que ela esteja defendendo, a quebra de um princípio já não é mais tão importante. Eita, cuidado. Eita, cuidado, porque Deus não aceita a quebra de princípios. Deus não aceita. Eu quero que você escreva, gente, antes que eu esqueça aqui, eu já vi, mas todos os votos que estão sendo feitos estão no altar do Senhor. Amém? Por favor, não se ofenda se eu não ler. Estou aqui trazendo uma explanação da palavra de Deus para você ter esse conhecimento. Então, declaro que todos os votos já feitos, que estão sendo feitos agora, estão no altar do Senhor. Amém? Então nós temos que entender isso.
Nós temos que entender isso, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Nós precisamos entender. Nós precisamos entender, queridos, que Deus não vai aceitar a quebra de princípios. Deus não vai aceitar algo que não tenha disciplina e constância. Não é o que você faz de vez em quando que define quem você é. É o que você faz todos os dias. É o que você faz sempre. Gente, Paulo, também conhecido como Paulo de Tarso, também conhecido como apóstolo Paulo, ele perseverou, mesmo enquanto preso. Mesmo debaixo de uma perseguição que o jogou dentro da cadeia, dentro do cárcere. Ele continuou fiel, ele perseverou, ou seja, ele teve constância. Tem gente que só porque não conseguiu pagar um boleto já não quer mais ir na igreja, não quer mais assistir às lives, boleto que ela mesma fez, a conta que ela mesma contraiu. Ah, não vou mais porque Deus não me abençoou. Não abençoou, ou você que não obedeceu, porque Deus talvez lá atrás disse que não era para você comprar. Não é que ele não queria lhe dar, é que talvez não fosse a hora, talvez não fosse o momento. E as pessoas querem ficar magoadas com Deus. Tenha disciplina, tenha constância na presença de Deus. Querido Salomão, num determinado momento, Deus aparece para ele em sonho e pergunta, ou melhor, ele diz, pode me pedir o que tu quiser, que eu vou fazer. Querido Salomão podia ter pedido tanta coisa. Ele podia ter pedido riquezas, a morte dos seus adversários, dos seus inimigos, mas ele não pediu nada, nada disso. Ele pediu sabedoria. Sabedoria, ou seja, porque ele precisava de ter disciplina, de ter constância, e somente as pessoas sábias têm disciplina e têm constância. Sua vida não pode ser uma bagunça, querido. Sua vida não pode ser uma bagunça. Um dia você faz, outro dia você não faz, um dia você quer, outro dia você não quer. Gente, nós temos que entender uma coisa. E agora eu falo inclusive para empresários, eu falo para trabalhadores. Vamos lá? Você vai receber com carinho isso aí que eu vou falar agora? Então tá, não entenda isso como um xingão, mas talvez como um puxão de orelha. Escute isso. Crianças fazem o que querem, adultos fazem o que é preciso. Nós temos que entender isso, queridos. Nós precisamos entender isso. Deus não atende crianças mimadas. Deus não atende, não é porque você está com birra agora com Deus, porque Deus não lhe deu a oportunidade do carro novo, do carro zero. Não vão mais na igreja. Vai ficar sem carro e sem igreja. Talvez fique sem carro, sem igreja e sem salvação. O que você vai escolher? O que você vai escolher para a sua vida? Você vai escolher essas coisas? Ficar sem Deus, ficar sem a presença de Deus, porque você é uma criança mimada? Ou você vai dizer, louvado seja o Senhor que me deu a direção para nesse momento não comprar, para nesse momento não ter. E sabe por quê? Porque tem coisas que você não sabe, mas Deus sabe. Tem coisas que você não sabe, mas Deus sabe. Eu lembro de um testemunho de livramento. Uma família, eu não sei quantos aqui lembram. Se você lembra, diga assim, eu lembro, profeta. Uma família que queria comprar muito um apartamento num edifício, num bairro mais retirado um pouco. E era um edifício pequeno, um edifício de bairro. E essa família tinha se apaixonado por esse... E fizeram um voto aqui. Acho que foi um voto alto. Para Deus dar aquele apartamento para eles. Sabe o que Deus fez? Deus não deu. Eu só fiquei sabendo disso bem depois. Eles acabaram não assistindo mais as lives, depois voltaram porque alguém começou a fazer uma pressãozinha. Não, mas tem que assistir, o que é isso? Voltaram a assistir. Acho que ficaram uns 4 meses sem assistir, eu não recordo essa parte. Hoje eles podem dizer que eles ainda têm um filho adolescente. Um jovenzinho. Eles não conseguiram comprar aquele apartamento. Só que aí depois de um tanto de tempo, depois que voltaram a assistir as lives aqui, ou um pouco antes, e talvez até por isso voltaram, não sei, não quero errar. Os filhos dos moradores daquele prédiozinho pequeno, parece que era
6 apartamentos, uma coisa assim, não quero errar, gente, 6 ou 7. As crianças se juntaram, as crianças não, os adolescentes e talvez um jovem que tinha carteira, pegaram um carro com autorização dos pais e foram numa festinha, num sábado à noite. Na volta se envolveram num acidente, todos morreram. Muito provavelmente o filho, o adolescente daquela família, que Deus não deixou comprar o apartamento. Ai, que Deus malvadão, que não deixou a gente comprar o apartamento dos nossos sonhos. O filhinho dessa família, desse casal, provavelmente estaria nesse carro no momento do acidente, porque ele era amigo de um dos filhos daqueles moradores. Gente, nós temos que entender uma coisa. Nós temos que entender uma coisa. Quando Deus não nos dá uma coisa, não é que Ele está sendo mal, não é porque está faltando amor, é porque Deus está nos cuidando. Deus está nos guardando. Por isso que mesmo no tempo difícil, nós temos que manter disciplina de oração, disciplina de busca, de jejum, de entrega e sempre constância. Salomão então buscou sabedoria. O livro de Provérbios, gente, o livro de Provérbios nos ensina constância, prudência, trabalho. Na Bíblia, quem semeia com fidelidade vai colher com abundância. Semeia com fidelidade, ou seja, pode estar tudo dando errado, mas ele continua fiel. Continua fiel. Gente, eu quero dizer para vocês uma coisa. Eu tive tempos difíceis já nas minhas finanças há muitos anos atrás. Quem não teve? Às vezes grandes empresários, gente que tem muito dinheiro, milhões, pode passar por momentos de aperto, porque fizeram uma compra, obviamente dentro desse padrão, e de repente algum negócio não dá certo. É um dinheiro que fica travado, é uma negociação que dá uma travada, e aí o dinheiro não dá e começa a bater as dívidas. Não é só quem ganha pouco que passa por problema de dinheiro. Não pense isso. Não seja tão simplista, tão raso no seu entendimento. Grandes milionários passam por problemas de aperto financeiro, gente. Só que numa proporção daí estratosférica muitas vezes. Mas eu quero dizer para vocês que eu mesmo, em alguns momentos passando por dificuldade, eu nunca dei o meu dízimo, eu nunca entreguei o meu dízimo na casa do tesouro porque estava sobrando. Porque não é essa a ordem. Eu não dou para Deus as sobras, eu dou em primeiro lugar para honrar Ele. Eu entrego primeiro a Deus e depois... Ah, profeta, é por isso então que está sempre faltando na minha casa? Sim. Ah, mas na sua, se o senhor dava e mesmo assim tinha problemas às vezes, dificuldades financeiras, são ataques que o diabo faz para que a nossa fé seja provada, testada. Como você está se comportando nos testes, nas provas que Deus coloca? Como você está se comportando? Queridos, nós temos que entender uma coisa. Na Bíblia, quem semeia com fidelidade, ou seja, no tempo bom, no tempo ruim, esse colhe com abundância. Semeie na obra de Deus, semeie na igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, eu não concordo com isso. Você concordar ou não vai mudar a Bíblia. Agora, você se adequar ao que a Bíblia diz, isso vai mudar a sua vida, com certeza. Amém? Você recebe essa palavra profética, a gente não deu, vou ter que continuar amanhã de manhã. Então amanhã de manhã não é que eu vou continuar, amanhã de manhã eu vou terminar, meu Deus, com o último ponto, né? Desses 5 segredos das pessoas bem-sucedidas. Claro que, obviamente falando na questão bíblica, tá bom? Então, 5 segredos das pessoas bem-sucedidas, biblicamente falando, ok? Amanhã de manhã nós vamos continuar, vamos finalizar a nossa campanha. Tá? E daí amanhã de manhã eu já aviso para vocês qual é a nova campanha. Se Deus me permitir, senão você vai ver no domingo à noite quando a minha equipe postar lá, ou melhor, programar a transmissão de segunda-feira pela manhã. Amém? Posso orar por você agora, posso abençoar a sua casa. Deus manda eu dizer para Gisele, não desanime, querida. Gisele, não desanime. Deus manda eu entregar essa palavra para você, querida. Eu sei que algumas coisas deram errado, eu sei que algumas coisas não saíram do jeito que você havia planejado, sua família havia planejado, mas Deus não perdeu o controle, Gisele. Deus não perdeu o controle. Se eu posso orar por todos vocês agora, não só pela Gisele, escrevam todos aqui embaixo, seja profeta de Deus sobre minha vida. Vai lá, escreve lá, seja profeta de Deus sobre a minha vida, seja profeta de Deus sobre a minha casa. E eu quero orar por você, Pai Santo, Pai querido, muito obrigado pela tua unção, Pai. Muito obrigado, meu Deus, por essa palavra poderosa que está nos alinhando
a tua presença. Pai Santo, Pai querido, eu oro para que essa noite de sábado seja um momento extraordinário para cada casa, para cada família. Meu Deus, que seja um momento de transformação, que seja um momento... Deus está me mostrando que tem alguém que vai receber ou uma ligação pelo WhatsApp, ou uma mensagem no WhatsApp. Tem algo novo para acontecer, tem algo muito bom para acontecer. Receba da parte do Senhor. Alguém aqui que o final do telefone é 737. O final é 737. Isso lembra a numeração de um avião. E Deus manda eu dizer para você que você vai voar a partir de agora. Sim, Deus está trazendo uma aceleração e você nessa aceleração vai conseguir decolar voos mais altos. Receba da parte do Senhor. Receba aquilo que Deus tem para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Em o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Rocorobossi andalabaxê que atarabaçaia. Ô Espírito Santo, que sejamos espirituais a ponto, Senhor, de verdadeiramente crer no impossível. Espírito Santo, que sejamos espirituais a ponto de entendermos que tudo é possível ao que crê. Espírito Santo, que nós sejamos espirituais a ponto de não duvidarmos, independente do que aconteça, mas que permaneçamos fiéis. Pai Santo, Pai querido, eu abençoo cada uma das minhas ovelhas queridas, eu declaro, em o nome de Jesus Cristo de Nazaré, algo novo está por acontecer. Escreva aqui embaixo. Eu creio, algo novo está por acontecer na minha vida. Escreva isso aqui com muita fé. Eu creio, algo novo está por acontecer na minha vida. Rocotoroboshi atarabassou riblandarabaxê. Recatarabaçu que andarabaxê e candalabai. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, receba tudo o que Deus tem para a sua vida. Amém? Queridos, amanhã de manhã então, domingo, eu finalizo essa palavra. Espero que você esteja aqui. É tremendo esse último ponto. E lembrando que amanhã então, 10 da manhã e 7 da noite, nós temos os nossos cultos. Deus vai fazer algo extraordinário. Amanhã então, 10 da manhã, 7 da noite, eu espero você, para você receber oração e receber esse tipo de milagre. Lembra que nós contamos da Letícia Rodrigues, que os caroços desapareceram da mama esquerda dela, eu acho. Isso foi terça-feira no Corredor de Fogo. Esteja amanhã, 10 da manhã, 7 da noite. Que Deus te abençoe. Um beijo no teu coração, a paz de Cristo. Tchau, tchau. Em nome de Jesus, Deus te abençoe.